mesmo poder que venceu a morte, hoje nos dá vitória, mas para a vida eterna. Não só pensando agora, não só pensando em amanhã, mas pensando na eternidade. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensar que está fraco, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele aperfeiçoa a sua alma, a sua vida, te dando cada dia mais fortaleza, força, vigor para que você esteja prosperando na vida espiritual. Sabemos que esse poder ele está catalisando a vida de qualquer cristão de forma real, porque ele transforma a fraqueza em força, medo em coragem, ele transforma angústia em certeza e também precisão para um futuro que às vezes não é certo para cada um de nós, mas que em Cristo somos mais que vitoriosos. O poder da ressurreição é o elemento primordial para a vida cristã. Na verdade é central, porque a centralidade da ressurreição de Cristo nos garante muita coisa. E a garantia hoje que queremos falar é basicamente na vida eterna, uma vida eterna com o nosso Pai Celestial. Hoje o tema é poder de Deus que vai fazer com que a gente tenha vida e vida em abundância. Poder de Deus que viveremos hoje e eternamente com Ele. Você tem vivido debaixo do poder de Deus, da graça de Deus? O apóstolo Paulo falou sobre isso e entendeu esse fato. A interferência desse poder sobrenatural de Deus na nossa vida nos faz viver além e de forma extraordinária. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, que é o texto que nós queremos falar nesse dia, capítulo 6 e verso 14, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele diz que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Note que aqui o poder de Deus está firmando uma garantia para nós eternamente. Uma garantia que o vínculo está na eternidade, não está aqui no presente, nem amanhã, apenas no futuro, mas está na eternidade. A ressurreição de Cristo, na verdade, é o fundamento dessa fé, é a base, é o ponto principal que nos faz entender e estar garantido para uma vida eterna nele. É claro que ele precisa estar sendo o dono da nossa alma, do nosso ser, para que a gente esteja fundamentado. Ele é a pedra angular, a pedra de apoio, a pedra de sustentação da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser. Por isso que precisamos estar sempre com o nosso coração atento ao Senhor e pedindo que o poder dele se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Note que aqui também Paulo ele traz para nós nessa carta de Coríntios, nesse capítulo que nós lemos 6 e 14, que não é só uma promessa, não se fala de uma promessa, se fala de uma certeza, porque ele diz que assim como o Pai, o poder do Pai se aperfeiçoou em Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário e depois do terceiro dia o ressuscitou, assim também será sobre nossas vidas naqueles últimos dias. Muitos de nós, disse Paulo, não veremos a morte física, a morte natural, porque muitos serão transformados. É isso que fala o texto bíblico, quando se fala da transformação desse corpo terreno, carnal, em um corpo ressurreto. Você acredita nisso? Que não é você, nem sou eu, é o poder de Deus em nós que nos torna especiais. De fato, cada um de nós temos uma essência, essa essência está ligada ao Senhor. Que essa essência nunca deixe de existir na sua vida, porque é Ele quem garante a sua vitória. Essa é a nova vida, é uma nova vida cheia de esperança, é uma vida que nós precisamos perceber que é o Senhor que está gerando em nós tanto o seu querer como o seu realizar. Então acalme-se, tenha sempre ânimo, porque o poder de Deus, ele sempre transforma, restaura
e modifica as situações desta vida. Esse poder que venceu a morte está à disposição dos que estão em Cristo. Fora dele, nós não temos acesso a esse poder, porque o poder se aperfeiçoa em todos aqueles que estão em seu Filho, que acreditam em Jesus como Senhor e Salvador. Isso quer dizer que apenas aqueles que confessam os seus pecados e deixam, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador e acreditam em seu coração que o Pai o ressuscitou dos mortos, como conforme diz Romanos 10:9, esses são salvos, ou esses serão libertos do poder do pecado e da morte. Então, quando a gente fala de morte, a gente não está dizendo que as pessoas irão ser condenadas necessariamente ao inferno, ou ao mal, ou à perdição. Mas estamos dizendo que Cristo é o único meio para resgatar a nossa vida no Senhor. Então, se você, neste dia, está enfrentando alguma situação espiritual, emocional, talvez até angústia esteja pairando no seu coração, lembre-se que Deus é capaz de transformar a sua dor. Ele é capaz de transformar a tua tristeza. Ele é capaz de tirar o medo que existe em você, o medo que paralisa. Ele é capaz de transformar o cenário da sua vida em um cenário apoteótico, de forma que você vai viver extraordinariamente bem com o Senhor. Isso não quer dizer que você vai estar livre de algum mal, de alguma situação difícil, de alguma tristeza, não. Eu estou dizendo para você que, embora você esteja passando por algumas crises, você vai se apoiar em Jesus Cristo, que é o teu fundamento. Então, Cristo na sua vida é uma esperança para a vida eterna. É sobre isso que eu estou dizendo. A sua esperança não vai estar numa expectativa futura abençoada ou próspera, no sentido humano, material, nesse plano. Mas a sua esperança está voltada naquele que é eterno, que dura para sempre. Embora tudo aqui lhe falte, mas se não faltar o Senhor, você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida em tudo aquilo que você vier a fazer. Portanto, lembre-se de que Deus, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele é capaz de transformar o quadro da sua vida hoje. De repente você está com tudo fora do lugar, com tudo desarrumado, com tudo desajeitado. O Senhor coloca tudo no lugar, porque Ele gera em você uma paz que excede todo o entendimento. O mesmo poder que tirou Jesus é o poder que pode atuar na sua vida hoje. Se você acreditar em Jesus, se você acreditar que Ele ressuscitou dos mortos, se você acreditar que agora Ele está à direita do Pai intercedendo por você. Então lembre-se que o poder de Deus é capaz de nos ressuscitar e de nos transformar naquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Hoje queremos pensar sobre 3 ações práticas que eu queria que você guardasse aí no seu coração e praticasse, porque fazendo isso, você vai estar debaixo do poder de Deus e guardado debaixo das asas do Altíssimo. O primeiro deles é que a gente precisa crer no poder de Deus para restaurar e ressuscitar aquilo que de repente esteja morto na vida, aquilo que esteja morto na sua e na minha vida. Será que eu estou de fato crendo que o poder de Deus é transformador? Eu preciso acreditar, eu preciso crer que isso é algo que vai ser transformador na minha vida. Caso contrário, eu vou viver em busca de tantas outras coisas para saciar essa presença do Altíssimo, que eu vou ficar sempre à procura, mas nunca ao encontro, porque só Ele pode gerar o saciar da nossa alma. O Senhor é o único. Olha o que diz a palavra do Senhor em Ezequiel 37:5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar o Espírito em vocês, e vocês viverão. Ou seja, o Espírito de Deus é o elemento essencial para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O Espírito de Deus é o selo, a garantia para a vida eterna com o Senhor.
uma vez que confessamos os nossos pecados e deixamos para trás esse pecado e entregamos a nossa vida completamente ao Senhor, descansando nele, tendo paz nele, o Espírito de Deus entra na nossa vida e aquilo que de repente esteja morto ressuscita e agora tem uma nova vida na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo ponto aqui que eu queria ver com você sobre as aplicações práticas é que eu e você nós precisamos viver com esperança na promessa da ressurreição. Um dia faltando essa esperança, a gente também perde a certeza, perde o encorajamento e perde a nossa conexão com a eternidade. Só a certeza da ressurreição te faz viver grato por tudo que tem e agradecido por tudo que irá chegar pelos olhos da fé. A palavra de Deus fala lá em João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor promete vida a todos aqueles que estão em Jesus. Em terceiro e último lugar, aprenda a viver dependendo do poder de Deus todos os dias da sua vida. Dependa desse poder, dependa da graça, do favor, dependa da intervenção de Deus. E você vai viver garantido no Senhor, garantido para a vida eterna, sabendo que as dores e as perdas dessa vida não vão nortear a sua vida neste mundo, porque sua vida está garantida no Senhor. E vivendo bem nesse mundo ou não, você estará com o Senhor quando você se dedicar ao Senhor, quando você se ancorar ao Senhor e perceber que sua dependência não está em coisas visíveis, mas em coisas invisíveis. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 1:19 e 20. Presta atenção que esse texto é essencial. E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O poder de Deus, ele vai ancorar na sua vida quando você acreditar que ele mesmo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. Hoje, o termo foi ressurreição e eu queria que você lesse todo o capítulo 6 de 1 Coríntios e lançasse esse ensinamento ao seu coração, para você ter uma vida de paz e uma vida de tranquilidade debaixo da graça de Deus. Vamos orar apresentando nossa vida ao Senhor, a vida daqueles que estão em nossa volta ao Senhor. Vamos juntos? Deus maravilhoso, eterno e poderoso. Tu és aquele que está acima dos céus, mas também está dentro de nós por teu Espírito. Te agradecemos, Senhor, porque o teu poder está sempre nos aperfeiçoando em nossas fraquezas. Está, Senhor, a cada dia trazendo sobre nós vida e vida abundante, como nós lemos aqui em Ezequiel 37. O vale que outrora era de morte, o Senhor trouxe vida e vida abundante por Jesus. Assim entregamos nossa vida ao Senhor e aqueles que estão em nossa volta apresentamos ao Senhor, para que o Senhor gere vida em nossas vidas e possamos viver eternamente com o Senhor naquele grande dia e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.